às primeiras segundas-feiras de cada mês e, portanto, eu vou começar por apresentar as convidadas desta noite. A doutora Helena Pires, que é licenciada em Turismo, tem mestrado em Gestão Desportiva pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e é também diretora executiva da Liga Portugal, também assumindo as funções como coordenadora da Business School da Liga de Clubes. Obviamente que temos aqui a Alfredina, que tem um percurso diferente da doutora Helena Pires. A Alfredina Silva foi uma das pioneiras no futebol feminino português, foi uma grande jogadora do Boa Vista, integrou a primeira convocatória da seleção de Portugal em 1981 e foi internacional por 30 vezes. É atualmente vice-presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e também é licenciada em Ciências da Educação e tem um mestrado em treino e alto rendimento. Muito boa noite às duas. Eu vou pedir à doutora Helena Pires para nos contar um pouquinho o seu percurso, o que é que as trouxe até ao dirigismo no futebol, sobretudo no futebol. Começo eu, Cristina. Com certeza, doutora. Muito bem. Antes de mais, boa noite. Obrigada à Cristina, obrigada também à minha colega de painel, doutora Alfredina. Agradecer, obviamente, ao presidente da ANDIF, o presidente Diamantino, e ao doutor Gerry Silva pelo convite, pelo amável convite para estar aqui hoje a partilhar um bocadinho daquilo que é o meu dia-a-dia, a minha experiência, como é que eu cheguei aqui. Portanto, Cristina, começando por esse primeiro desafio de como é que eu cheguei aqui. Cheguei aqui em 2000 e, portanto, para fazer aqui uma interligação com as ligas europeias, e depois todo o resto foi um caminho que se foi trilhando com muita calma, com muita paciência, com muito trabalho, como não poderia deixar de ser, e, portanto, tive alguns anos a fazer essa interligação com as ligas europeias e, entretanto, fui paulatinamente crescendo na organização. E, portanto, passei por várias etapas nesta mesma organização, passei a dar apoio a uma direção executiva, depois passei a dar apoio a um presidente, e depois passei a ser diretora administrativa, daí passei a ser diretora das competições, entretanto passei a diretora executiva, e neste momento sou diretora executiva coordenadora, e, portanto, é um percurso de crescimento ao longo destes anos todos de liga e, portanto, com muita dedicação, com muito trabalho, com muita disponibilidade, com muita interligação com todos os players que estão no nosso negócio e, portanto, foi um caminho trilhado com muita resiliência, porque de outra forma também não poderia ser. E, portanto, 24 anos após o início neste pequeno grande desafio, aqui estou eu ainda ao serviço do futebol profissional e, portanto, é um bocadinho, e de forma muito breve e muito resumida, aquilo que foi o meu percurso ao longo destes anos todos de liga. Tem também um mestrado em Gestão Desportiva e, de facto, isso pode ter sido também uma base, um alicerce extremamente importante nesse percurso como dirigente no futebol profissional, por exemplo? É assim, eu penso que a formação é de sobremaneira importante para o nosso percurso. Eu vinha eu vinha do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, de uma área que não tinha nada a ver com o futebol. E, portanto, quando entrei aqui nesta área do futebol, achei que precisava de ter outro tipo de competências. E, portanto, aquilo que me ocorreu foi efetivamente voltar à faculdade, voltar a estudar, fazer um mestrado que me desse conhecimento, know-how, que me ajudasse a enfrentar os desafios desta organização, pelo mediatismo que a própria organização enfrenta. E, portanto, é um trabalho diário de rigor e de profissionalismo. Acho que sim, acho que é sempre importante formarmos para conseguirmos corresponder melhor àquilo que são os nossos propósitos numa organização. Depois, obviamente, há um outro conjunto de requisitos que são fundamentais e que ao longo da vida vamos aperfeiçoando.
Mas sim, claro que foi muito importante a parte dos estudos e do mestrado. Bom, vem de uma área completamente distinta do mundo do futebol e muito provavelmente, isto recuando 24 anos, porque são bastante, é muito tempo, provavelmente enfrentou alguns obstáculos, dificuldades, algumas resistências num meio que ainda é dominado muito pelo masculino, ou não? Cristina, eu vou ser completamente franca consigo e com o nosso painel que nos está a ouvir. Sim, há muitos desafios no nosso dia a dia, no futebol profissional, muitos desafios. Seria injusto dizer que tive dificuldades pelo facto de ser uma senhora a trabalhar no meio de homens. O que é que eu acho, com franqueza? Acho que houve muito trabalho, muito empenho, o conhecimento muito grande daquilo que é o futebol profissional, o ter de ir muito ao terreno, o ter de conviver muito com todos os agentes desportivos, desde o de menor ou de menor importância, se assim eu posso dizer, até aos dirigentes de topo. E há, obviamente, da nossa parte, um fator que para mim é preponderante, que é o da disponibilidade. É preciso ter muita disponibilidade para trabalhar neste meio, que, como a Cristina bem sabe, implica que nós façamos o entretenimento de quem está naquela altura parada. Portanto, nós trabalhamos muito para aquilo que acontece de sexta-feira a segunda-feira. Obviamente que já temos outro tipo de jogos que nos vão também captando a nossa atenção ao longo da semana e preparamos muito aquilo que é o fim de semana, mas tem que haver, obviamente, evidentemente, competência, resiliência e muita disponibilidade. Sim, de facto, essa questão da disponibilidade ainda continua a ser, segundo os estudos científicos, uma das barreiras, de facto, ao acesso das mulheres ou até ao desenvolvimento de uma carreira no dirigismo. Eu passava agora à doutora Alfredina Silva, porque ela é uma mulher do futebol e tem uma bagagem, portanto, muito mais anterior, e eu gostaria que a Alfredina me fizesse um paralelo da situação entre aquilo que era no momento em que jogava e agora, como uma mulher, como treinadora também, e como vice-presidente, portanto, num cargo de gestão. Boa noite. Antes de mais, agradecer a Andif na pessoa do presidente, Dr. José Silva, cumprimentar também as minhas colegas de painel, a doutora Helena Pires e a Cristina Aguiar. E, de facto, isto do dirigismo aparece porque eu estava no desporto, a minha primeira grande paixão e única foi ser jogadora de futebol, foi jogar futebol realmente. Isso levou depois a entrar mais tarde noutras funções. Quando deixei de jogar curso de treinadora, entretanto, como não podia fazer do futebol a minha profissão, tirei o curso de Educação Física, portanto sou professora de Educação Física de profissão, e mais tarde, para ficar ligado ao treino, fiz o meu mestrado em treino de alto rendimento, ligo ao treino e portanto, interesso-me sempre por estas questões ligadas ao futebol e à prática do futebol. Depois o dirigismo aparece por um acaso, não é? Vamos andando, depois falta alguém para dar vida à organização, é preciso um dirigente, é preciso coordenar as situações, é preciso estar dentro da organização e organizar todo o envolvimento, as competições, um bocadinho de tudo um pouco. Estamos a falar, eu comecei a jogar em 76, portanto são quase 48 anos ligada ao futebol, mas ao contrário da doutora Helena, nunca tive no futebol uma passagem profissional, portanto nunca estive, sou portanto uma dirigente amadora, fui uma jogadora amadora e fui uma treinadora amadora, portanto nunca tive essa oportunidade de trabalhar de forma profissional no futebol. Comparativamente, o que é que acontece? Acho que, apesar de hoje termos mais visibilidade no futebol e as mulheres
tentarem chegar a órgãos de decisão nas organizações. Acho que isso é fundamental. Mas continua a existir bastantes entraves ligados ao acesso das mulheres a esses lugares que lhes permitem também dirigir e tomar decisões acerca das modalidades que estão ligadas. Uma das grandes diferenças é que hoje, e já falei nela, há uma visibilidade. A mulher aparece como alguém que tem competência e que tem capacidade também para liderar projetos e para estar à frente de organizações. Uma das situações que eu considero que às vezes é um entrave o facto dos homens neste momento ainda estarem, na maior parte dos casos, nos postos de tomadas de decisão e terem de existir cotas para que as mulheres possam ter acesso às organizações. Isso, de facto, é algo que nos mostra que tem que haver aqui uma discriminação positiva para que a mulher apareça nesses lugares e nessas funções. E muitas vezes bastava fazer essas escolhas pela competência das pessoas e não tanto pela necessidade de cumprir cotas e de encontrar aí espaços para a mulher poder estar ligada a estes lugares de dirigismo e de dirigismo nas tomadas de decisão. Portanto, acho que ainda temos um caminho longo a percorrer, ainda nos falta muito caminho para desbravar. Muito. Fala das cotas e é um tema muito interessante, porque eu também não sou muito adepta das questões das cotas, porque é forçar uma situação. Então, seria preferível metas de género do que cotas de género, por exemplo? O que seria preferível era que realmente qualquer pessoa, independentemente do género, tivesse acesso a uma determinada função, estamos a falar aqui de dirigentes, pela sua competência, pela sua formação, pela sua experiência, pela sua capacidade de liderança, e não tivéssemos esta necessidade de falar em cotas de género, metas de género, penso que deveríamos caminhar para aí. No entanto, como sabemos, isto é um problema também de mentalidades, é um problema que temos que desbravar também em todas as áreas. Sei lá, se falamos no 25 de Abril, antes do 25 de Abril, neste tempo não tinham nem sempre tinham acesso a cursos universitários, não é? Portanto, nós temos aqui que falar um bocadinho daquilo que a sociedade terá ou não capacidade de aceitar que, independentemente do género, podemos ter uma atividade desde que se tenha competência também para a exercer. Eu acho que nós temos que focar nessa alteração de mentalidades, nessa necessidade de educar desde cedo os nossos jovens e as nossas crianças para que realmente mais tarde elas não venham a sentir esta necessidade que nós encontramos ainda hoje de ter estas cotas e estas metas para conseguirmos chegar a uma determinada função dentro de uma organização ou a uma profissão. Estamos a falar aqui, dirigir a uma organização, mas o papel da mulher na sociedade e a mentalidade do que a mulher tem capacidade para fazer numa sociedade tem que ser alterada e desde cedo. Exatamente. Doutora Helena Pires, esta questão das cotas e das metas de género suscita-lhe que tipo de reflexão, que posicionamento? Vamos lá ver, eu compreendo o porquê de se falar em cotas. Acho que a Alfredina tocou aí no ponto do porquê da necessidade de ainda hoje, ou de, sobretudo agora, se falar em cotas.
Eu confesso que no meio onde estou e no futebol profissional, nós temos uma proporção de 60-40 aproximadamente de senhoras versus senhoras. Tivemos já uma direção executiva que foi completamente composta por senhoras. Sim. E, portanto, compreendo a necessidade de, em determinadas áreas, se falar e de se ter em consideração esta questão das cotas, mas tal como a minha colega disse, painel, é preciso olhar para isto como a competência que a pessoa tem, a disponibilidade que a pessoa tem, e eu muitas vezes em determinados meios, e nomeadamente o nosso meio, no meio do futebol em concreto, acho que este é um fator preponderante e determinante, portanto, nós não podemos estar a contar estar no futebol, estar no dirigismo do futebol e depois estarmos à espera de, por exemplo, a esta hora ainda estarmos aqui, por exemplo, a trabalhar e isto ser uma normalidade. Obviamente que há dias em que se consegue, há outros dias em que não se consegue. Percebemos todos que nos fins de semana, se calhar, temos que estar todos muito, muito operacionais. São também opções, são escolhas, não é, de vida que vamos fazendo. Mas, como lhe disse, compreendo que em determinadas áreas ainda haja essa necessidade de olhar para esta temática das cotas e portanto, e de a valorizar. No caso em concreto aqui do futebol profissional, aquilo que é a experiência que eu vou ter, nomeadamente da Liga, percebo que nós somos muito, vamos muito pela contratação, pela competência e, portanto, isto é que nos traz este equilíbrio maior, na minha ótica. Acho que os clubes de futebol cada vez estão também a ter mais em consideração este tipo de competência, mas também nos compete a nós irmos à luta e fazermos a nossa parte e mostrar que somos competentes, que somos independentes e, portanto, que somos profissionais e completamente capazes de fazer aquilo que não é o género que vai determinar. Portanto, é a nossa capacidade, a nossa forma de estar na vida profissional e também na nossa vida pessoal, que tem que se interligar, obviamente, com tudo isto. Toca numa temática muito interessante, doutora, é a questão das mulheres se interessarem efetivamente por fazer este tipo de sacrifícios. Portanto, Não é um elas também se sacrifício, disponibilizarem, não é? não é um sacrifício. Quando se gosta, não pode ser visto como um sacrifício. E acho que esta também é logo um ponto de viragem aqui na nossa conversa, não é? Portanto, não se pode estar neste meio com um espírito de sacrifício, pelo contrário. Acho que o nosso dia a dia se deve pautar pelo gosto por aquilo que estamos a fazer e, portanto, não vou por aí. Peço desculpa de ter interrompido, mas tive mesmo que o fazer. Peço desculpa. Não faz mal, a palavra sacrifício não terá sido a ideal, mas as pessoas percepcionam isso como sacrifício. Portanto, coloco muito que o cidadão que ouve neste momento coloca a situação como sacrifício. Mas não é um sacrifício, porque se o fosse, não estaria eu também 38 anos na minha profissão como jornalista no âmbito do desporto. Se seria um sacrifício, já teria saído naturalmente. Mas o que fala é efetivamente verdade, é a questão da competência, sobretudo muito da disponibilidade. E, sobretudo, uma gestão muito inteligente da nossa parte, de estarmos a gerir o nosso posicionamento nas nossas tarefas também, correto? Sim, estamos de acordo, tem que haver aqui uma grande conciliação entre a nossa vida pessoal e profissional. Temos que ter aqui, obviamente, um arcabouço que nos permita também ter este tipo de desafio e de vida, mas acho que isto faz parte de quem nós somos e do respeito que quem está connosco também tem que ter por aquilo que nós somos e por aquilo que nos torna, volto a dizer, felizes. Eu ainda continuo a acordar todos os dias com vontade, com a mesma vontade, com a mesma garra e, portanto, e para que isso aconteça é obviamente necessário termos à nossa volta pessoas que compreendam esta nossa forma de estar na vida, esta nossa loucura e esta nossa felicidade por aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Porque de outra forma, a Cristina era completamente impossível, obviamente. Concordo, sim. Alfredina, acha que as mulheres podiam investir mais, serem mais lutadoras, marcar mais posição? Acha que as mulheres estão um pouco mobilizadas para isto? Temos aqui que distinguir duas coisas, não é? Se nós falarmos nas mulheres que estão neste momento no dirigismo, mas com caráter profissional, é uma situação. Temos aquelas mulheres que, e nós temos ainda muito desporto amador,
que estão no dirigismo e aparece ainda como mais uma função para além da sua função profissional e para além da sua responsabilidade também pessoal e familiar, não é? Neste sentido, quando nós estamos aqui a falar um bocadinho sobre aquilo que é o dirigismo, nós temos mesmo que aqui balizar bem aquilo que é o profissional e aquilo que é o amador. Porque de facto são coisas que são totalmente diferentes, não é? Quando nós abraçamos uma profissão, é evidente, temos um grande espírito de sacrifício, mas é a nossa profissão, é o nosso ganha-pão, etc. Quando nós abraçamos isto com um caráter amador, isto acaba por ser uma paixão, não é? Porque tem que ser necessariamente uma paixão e levar para a frente uma vontade enorme de ajudar numa determinada área, para além daquilo, de todas as funções que ainda tem que desempenhar fora desse dirigismo. Mas estava a perguntar, peço desculpa, depois acabei por me perder. Se entende que as mulheres podiam mobilizar-se mais, no sentido de marcar mais presença neste contexto do dirigismo? Claro que sim, claro que sim. Uma das soluções de existirem mais mulheres nesta função de dirigismo é elas terem iniciativa, não é? Há listas que se formam para se estar nos clubes e realmente as mulheres normalmente aparecem mais nessas listas como convidadas do que por iniciativa de abraçarem um projeto, apresentarem um projeto e terem um programa para esse projeto, para dinamizar esse projeto. Portanto, a iniciativa das mulheres também será fundamental para se alterar um bocadinho este paradigma e aumentarmos a participação das mulheres também no dirigismo desportivo. Carolina, porquê que se consegue entender esta falta de proatividade da mulher, em vez de ser convidada, afirmando-se como parte muito interessada em fazer parte do dirigismo? Consegue ter uma ideia? Mas, normalmente isso está ligado um bocadinho às dificuldades de acesso, não é? Os clubes acesso em que normalmente sentido? o acesso tem a ver com as portas trancadas, às vezes nos clubes, não é? Cultura organizacional, sim, sim. Exatamente. Normalmente há ali alguns dirigentes que são os modelos de dirigente desses clubes e realmente a mulher sente-se às vezes um bocadinho perde logo à partida, sente logo que vai perder e que não vai conseguir mobilizar a quantidade de pessoas necessárias para apresentar um projeto e para se assumir como a cara desse projeto. Mas a mulher tem que começar a perder esses medos e começar a ter a iniciativa e a andar para a frente, porque em termos daquilo que são os estatutos dos clubes, isso é possível, idealmente é essa iniciativa, é essa inércia que se tem que vencer e é esses medos de não se conseguir mobilizar as pessoas para um projeto liderado por uma mulher que tem que ser ultrapassado. A Andif está a dar o exemplo, está a dar o primeiro passo nesse sentido, dando visibilidade, trazendo estas temáticas para um espaço de reflexão e de discussão e até de problematização. Isto é extremamente interessante, portanto, a Andif está a tomar uma dianteira que parece-me bastante importante até para abrir caminho. Penso que quem escuta esta nossa conversa, quem vai escutar ao longo da semana, porque esta conversa vai se passar na íntegra ao longo da semana na Rádio Estádio, portanto, isto vai criar umas certas sementes de interesse e despertar uma certa atenção. Não concorda, Alfredina? Concordo, obviamente que sim, a visibilidade, as pessoas ouvirem, as pessoas falarem,
obviamente vai criar aqui desafios, e esses desafios é que nos levam a caminhar para a frente e a ultrapassar obstáculos e a procurar outras soluções. Portanto, é da reflexão que nós vamos ultrapassando e vamos procurando encontrar outras soluções. Doutora Helena Pires, a Alfredina tocou muitas vezes na questão do dirigismo amador versus dirigismo profissional. Ainda sente que, como uma mulher com uma função importantíssima na Liga, sente que essa dicotomia ainda é muito acentuada, há grandes assimetrias nessas duas dimensões? Diria que sim, até pela própria dimensão daquilo que é a realidade do futebol profissional versus aquilo que é o futebol não profissional. Que é uma área que, obviamente e objetivamente, tem que se trabalhar e tem que se desmistificar. E, portanto, estes webinars, tal como outro tipo de iniciativas, podem fazer com que haja uma maior receptividade para que as senhoras venham para este meio, se integrem neste meio. E, portanto, acho que é fundamental desmistificar esta ideia de que em concreto é apenas exclusivamente destinado ou a ser trabalhado pelos senhores. Acho que o caminho vai-se trilhando. Também me parece a mim que cada vez mais vamos encontrando senhoras com muita capacidade de fazer dirigismo. Temos recentemente a presidente do Rio Ave, que é uma demonstração clara de como se consegue chegar com competência e com determinação. E depois, a partir dali, evidentemente, fazer persistir, mostrar que efetivamente há competência, e a partir do momento em que se começam a dar estes pequenos passos, o reconhecimento vai surgindo. É óbvio que volto a dizer, o futebol não profissional e o desporto mais amador tem que fazer iniciativas como esta para desmistificar tudo aquilo que é o dia a dia. Mas também acho que este é um fator positivo, começar-se a falar sobre estes temas é sempre positivo, é mostrar que efetivamente há pessoas que o conseguem fazer e, portanto, uma questão de determinação, de profissionalismo, de foco, que depois é ultrapassado e ultrapassa os obstáculos com o seu tempo, com o seu trabalho. Não é fácil, mas também é um desafio, nada na vida é fácil e, portanto, é uma questão de abraçar o desafio e ser determinado naquilo que se pretende, não é? Portanto, se nós queremos muito abraçar o dirigismo, seja em que modelo for, não podemos estar à espera que o dirigismo nos venha bater à porta. Acho que temos que ser nós a fazer alguma coisa para que isso aconteça. Mas também acho que cada vez mais estamos mais sensibilizados, o tema vai surgindo, as próprias associações vão abrindo outras portas e, portanto, é preciso haver também disponibilidade das senhoras para abraçar estes projetos. Sim, isso é verdade. Eu há 38 anos, quando comecei, se me permitem colocar aqui uma pequena introdução sobre a minha experiência, não no dirigismo, mas como no jornalismo desportivo, sendo ter sido a primeira mulher a trabalhar na rádio, na reportagem de pista, e via que muitas vezes que as senhoras acompanhavam os maridos ao futebol, mas não entravam num estádio, ficavam cá fora, no carro, a fazer tricô e conversaram umas com as outras. Portanto, o paradigma também mudou imenso, porque elas agora são acérrimas adeptas nos estádios, estão também com eles e elas afirmam-se como uma entidade completamente individual e própria, não estando dependentes daquilo que o clube que o marido é. Até são de clubes diferentes. Portanto, de facto, isto está o caminho é lento, mas é um caminho que vai sendo sólido. Portanto, acho que, de facto, é preciso haver realmente mais modelos. O facto de haver poucos modelos ou referências de mulheres no dirigismo, eu recordo, por exemplo, a Sílvia Carvalho, há uns anos, como tendo sido a primeira mulher a dirigir, a liderar uma SAD, naquela altura era o Leixões, mas estava nos escalões inferiores, na altura ainda era a segunda divisão. Também foi muito falada e ela foi uma pedrada no charco naquela altura. Não sei se recorda, doutora Helena. Recordo perfeitamente, sim, recordo perfeitamente. E naquela altura, efetivamente, foi assim, uma coisa completamente diferente, não é?
neste momento já começa a ser visto com alguma, diria, maior naturalidade. Portanto, também vamos, o nível de qualificações de quem está no futebol profissional e também diria no não profissional, também está a aumentar, não é? E, portanto, há uma abertura diferente a estas novas gerações para este novo tipo de desafios que são colocados, quer para senhoras, quer para senhores. Mas isso também é fruto daquilo que é a formação que efetivamente vai acontecendo e, portanto, com o tempo, com persistência, com competência, volto a dizer, com muita competência, conseguimos lá chegar. Sim, de facto, a competência não tem género, não é? Não tem sexo, assim, da mesma forma que a própria inteligência. Portanto, as coisas não podem ser colocadas em dicotomias masculino e feminino. Portanto, o que interessa aqui, efetivamente, é a competência, é a forma como as pessoas se sentem capacitadas para exercer determinados cargos. Eu tenho aqui uma pergunta da doutora Isilda Dias, penso que é a doutora Isilda Dias, que coloca aqui uma questão. Não sentem que para o mesmo cargo, em comparação com o género masculino, as mulheres têm de se debater com mais e maior esforço, tendo muitas vezes que abdicar de outros papéis da sociedade? Quem é que é se habilitar a responder a esta pergunta da doutora Isilda Dias? Eu posso responder. Eu realmente Força aí. acho que ao longo dos tempos se tem verificado isso. Realmente uma mulher para se impor numa organização tem necessidade de mostrar mais, trabalhar mais, ser mais resiliente eh, e, eh, e tem sempre todos os olhares virados para ela, não pode falhar e eu acho que realmente isso ainda acontece no nosso desporto e não só, no desporto e não só. Portanto, para o mesmo trabalho, para a mesma função, a mulher tem que mostrar sempre muito mais para ser valorizada. Sim, dobrar o esforço, isso em todos os setores da sociedade, é verdade. Doutora Helena, quer-se pronunciar a esta questão? Doutora Helena Pires, perdemos a doutora Helena Pires, não sei. Não, não sei, não está presente. Não... Já cá Doutora Helena estou. Pires. Eu estava Já aqui com vou. uma. Eu estou habituada com as videoconferências, peço imensa desculpa e estava-me aqui a dar nota que o anfitrião não me deixava ligar sons É e o dizer doutor Jerry que. Silva, é o doutor Jerry Silva Pronto, e com faz atitudes muito bem, machistas. faz muito bem. E entretanto, com esta pequena distração, acabei por não perceber a questão da senhora que estava. Eu vou repetir, não se Desculpe. preocupe. Se a doutora Isilda Dias coloca a questão, se não sentem que para o mesmo cargo, em comparação com o género masculino, as mulheres têm de se debater com mais e maior esforço, tendo muitas vezes abdicado de outros papéis na sociedade. Oh, Cristina, é assim, eu sou um mau exemplo. Eu também sou um mau exemplo, Eu não se sou um preocupe. mau exemplo porque, de facto, eu tenho tido a sorte, a felicidade, se calhar a generosidade de não sentir nada disso. Portanto, como lhe disse, fui crescendo devagarinho dentro da organização, sempre com muito respeito por parte de todos, nunca me senti privada de nada, nunca me senti diferente com relação aos colegas com quem eu trabalhei e trabalho. E, portanto, eu se calhar faço parte de uma pequena minoria, acredito que sim, mas não posso dizer outra coisa porque a minha realidade é mesmo esta, portanto, tenho tido essa felicidade, portanto, não me sentir completamente privada de fazer nada mais, exerço as minhas funções, com com a liberdade que tenho que ter para as exercer e com todo o respeito pelas instituições que connosco trabalham, porque nós representamos clubes e, portanto, também temos que ter essa capacidade de saber aquilo que aqui estamos a fazer e o lugar que aqui ocupamos, com muita
tranquilidade, com muita lealdade, um espírito de equipa, com entreajuda e, portanto, se calhar faço parte de uma pequena minoria, mas penso que este também acaba por ser um nicho do desporto, não é? E ainda bem que nós funcionamos assim, com esta capacidade de articulação entre todos, de muito respeito entre todos, e portanto não tenho outra forma, não posso dizer outra coisa que não seja isto, porque esta é a realidade que eu vivo desde que entrei no futebol. Muito obrigada pela sua resposta. Eu agora colocaria uma outra questão, até surgirem novas questões das pessoas que nos vão acompanhando nesta conversa. Se o dirigismo feminino no desporto poderá influenciar de alguma forma, até promover uma certa diferença, uma mudança, sobretudo na cultura desportiva, em relação à igualdade de género e até à inclusão? O que é que lhes parece? Se o dirigismo feminino pode efetivamente promover essa mudança da cultura desportiva em relação à igualdade e à inclusão. Cristina, eu tendo a achar que o dirigismo desportivo feminino ou masculino não pode ter diferenciação, portanto está-se a rir, pronto, já sabe Eu estou a saber. já sabe que a minha resposta é por essa veia. Se calhar a doutora Alfredina vive uma realidade, ou continua a viver uma realidade. Ainda digo, doutora, assim, a doutora está a viver uma realidade, está-me a falar de futebol profissional masculino. Onde eu sou Portanto, uma senhora a inclusão de uma mulher na liga poderá realmente mudar aqui um bocadinho a cultura desportiva, porque pode, de alguma forma, começar a falar também de uma liga profissional feminina. Portanto, isso poderá ajudar a mudar um bocadinho a mentalidade mesmo dentro das organizações. Não me parece que seja por aí, não me parece mesmo, peço desculpa, não concordo consigo. Há um conjunto de pessoas que trabalham nas organizações que, com certeza, se estiverem por dentro e se falarem nos assuntos, isso com certeza que vai alterar um bocadinho a forma como se pode encarar o futebol, por exemplo, profissional feminino ou masculino. Vamos lá ver, eu não vou mesmo por aí. Eu acho que quando falamos em organizações, em dirigismo, temos que falar em projetos, em sustentabilidade económico-financeira, em objetivos, em planos estratégicos, e acho que esta linguagem é transversal. Tem que ser necessariamente uma linguagem transversal. E, portanto, eu não me parece que haja essa diferenciação. Eu estar no cargo onde estou para dar uma opinião sobre o futebol masculino, futebol feminino, ou sobre o desporto masculino, ou sobre o desporto masculino, não me parece. Eu acho que neste patamar a conversa vai noutro sentido, vai obviamente no sentido da competência, do profissionalismo, dos planos estratégicos, das sustentabilidades, daquilo que queremos para o futuro, dos nossos planos de negócios. Acho que a nossa conversa. Mas está a falar em muito pontos mais por aí. importantes. Está a falar em pontos importantes. Planos estratégicos para desenvolver a modalidade no futebol profissional masculino e planos estratégicos para tentarmos evoluir para que exista o futebol profissional feminino. Claro Eu que acho sim. que se não forem as organizações que estão dentro dos quadros competitivos, que estão a liderar o processo de desenvolvimento da modalidade, que realmente nós teremos mais dificuldade em chegar a esses órgãos, não é? Portanto, há uma responsabilidade também desses órgãos para tentar realmente diminuir, da mesma forma que a doutora consegue estar neste momento no futebol profissional como dirigente, haverá aqui outros papéis, há os árbitros, há as jogadoras, há os treinadores, há uma série de outras funções dentro do futebol que realmente ainda não têm essa oportunidade, ainda não têm esse acesso. E eu acho que há uma responsabilidade importante dentro das organizações que pode realmente
traçar e estabelecer planos estratégicos para aumentar essa participação das mulheres nas diferentes funções que existem também dentro do futebol, para além do dirigismo. Estamos de É acordo, uma opinião. estamos de acordo, mas a doutora Alfredina há de concordar comigo que tudo isto está dependente, ou a base de tudo isto há de ser a capacidade e a competência. E era aquilo que eu lhe estava a dizer, por isso é que nós conseguimos ter, dentro, pelo menos aqui na nossa realidade, já uma base muito equilibrada, porque olhamos não para o género, mas para a capacidade e para a competência da pessoa. É óbvio que há áreas do desenvolvimento onde as senhoras intervêm, onde haverá uma maior propensão, uma maior probabilidade de termos senhoras a fazer este tipo de evolução, também por algum know-how ou por alguma proximidade que possam ter. Mas não me parece que seja só por aí. Claro que não, é um fator que eu acho que é importante, porque só quem está nos órgãos, federações, associações, ligas, etc., é que também tem essa responsabilidade de desenvolvimento e essa oportunidade de alterar um bocadinho essas mentalidades e alterar também essa participação da mulher no desporto, no seu todo. No seu todo. Eu digo isto porque fui jogadora, não é? E eu há muitos anos que dizia que bastava dar as condições necessárias às jogadoras, sempre existiu talento em Portugal, que elas iriam conseguir fazer coisas excelentes, e isso aconteceu, não é? Bastou dar as condições, bastou tornar profissionais, dar-lhes melhores condições de treino, dar-lhes melhores treinadores, e isso Essa foi é uma responsabilidade de todos. Essa é uma responsabilidade de todos. Dar a quem está, às jogadoras, às dirigentes que estão numa atividade desportiva, seja ela qual for, as melhores condições para que elas executem aquilo que é a sua atividade com as condições semelhantes a qualquer outro tipo de modalidade. E estamos completamente de acordo. Obviamente, obviamente. Mas essa responsabilidade, nem sempre a dificuldade de nós chegarmos lá foi sempre muito difícil, não é? Só para termos a noção, a primeira seleção feminina surgiu em 81 e já existiam muitas mulheres a jogar futebol. A Boa Vista tinha futebol desde 1967, não é? E nós tivemos que subir a pulso para chegarmos dentro das organizações e olharem para nós, porque não havia quadros competitivos sequer para os escalões femininos e para o género feminino. Portanto, é algo que tem que ser construído e que tem que ser partilhado por todos e esse entendimento de todos, mas realmente quem continua a ter essa possibilidade de criar esses planos estratégicos que têm acontecido, não é? E de falar sobre eles, é dentro também das organizações, e daí eu entender que realmente as pessoas que estão dentro das organizações, ao encontro daquilo que foi a pergunta, poderão vir a alterar aqui algumas mentalidades naquilo que respeita à cultura desportiva dos portugueses, não é? Temos uma cultura desportiva sem género, que eu acho que isso era muito interessante. Mas eu acho que já as organizações estão muito mais sensíveis às modalidades femininas e felizmente começamos todos a olhar para os jogos de futebol feminino de uma maneira diferente, começamos já a pedir aquilo que também é uma profissionalização daquilo que é o futebol feminino e, portanto, penso que já começa a haver de parte das organizações essa sensibilidade para estas novas que não são novas, como a Alfredina diz, mas que só agora é que nós estamos a olhar para estas modalidades, onde nós já olhamos para um jogo de futebol feminino com a mesma vontade e com a mesma garra de ver um jogo de futebol masculino. Portanto, penso que a mentalidade está felizmente a mudar e há uma grande já sensibilidade para acolher esta entrada das mulheres, que não é entrada, ou este aparecimento, ou este reconhecimento, acho que é mais a palavra, reconhecimento das mulheres em modalidades desportivas e, portanto, obviamente que
Da nossa parte de futebol profissional, só para que fique também aqui esta nota, naquilo que for a nossa possibilidade, a nossa capacidade de ajudar, cá estaremos para trabalhar em conjunto com quem de direito para que haja efetivamente esse crescimento, que é Cada- inevitável, já é europeia, sim, a Europa já está toda nessa linhagem, portanto a não há doutora processo. tocou num ponto muito importante, não é? A competência, realmente depois conseguimos que ela apareça se nos derem melhores condições e se nos derem possibilidade de sermos profissionais. Pensamos nelas e trabalhamos nelas. E realmente é esse caminho que se tem que percorrer, um bocadinho aqui para aquilo que é o desporto feminino e aquilo que é a função da mulher nos vários papéis do desporto feminino. E do desporto em geral, não é? Só no aspecto do desporto feminino. Acho que quando nós conseguimos criar aqui aquilo que eu disse, uma cultura desportiva sem género, vamos ter com certeza excelentes espetáculos. Eu percebo que a lente depois para o alto rendimento será sempre do espetáculo dar um. E nem sempre podemos olhar também para o desporto, quando falamos de desporto para todos, dessa forma. Bom, Acho que é um agora caminho vou. sem retrocesso. Acho que é um caminho sem retrocesso. Já está a crescer, portanto, não há como voltar para trás. E agora eu vou engatar aqui mais uma questão da doutora Isil Dias. Constatamos que os jovens se afastam cada vez mais de alguns papéis ou funções da sociedade, por exemplo, da política, dos cargos de dirigentes, entre outros. Quais são, na vossa opinião, os fatores que levam a esta situação e que medidas consideram necessárias realizar e de que forma é que elas devem ser implementadas? Doutora Helena Pires, quer responder? Posso dar a minha opinião com relação a este alegado afastamento dos jovens. Eu penso que ainda há muito a fazer. Acho que há um caminho que é um caminho de formação que trará e que juntará os jovens e lhes dará as competências para que eles possam vingar no desporto, no futebol. Já há muitos cursos, nós próprios estamos agora até com a própria Andif, desculpem também aqui falar, a fazer um curso sobre dirigentes. Acho que é fundamental dar a estes jovens as ferramentas e os instrumentos necessários para que eles venham até nós. Nós, futebol profissional, temos feito muitas campanhas para aproximar os jovens das nossas experiências, daquilo que vamos fazendo em estádio. Temos dado cursos de muita proximidade, onde há uma interligação muito próxima daquilo que é a atividade diária dos jovens com aquilo que é o dia-a-dia do futebol profissional, como uma forma de os motivar e de os trazer até nós. E, portanto, eu olho para este alegado afastamento como uma forma que nós só conseguiremos combater trazendo os jovens até nós, integrando-os naquilo que é o nosso dia-a-dia e mostrando-lhe aquilo que nós vamos fazendo para também lhes dar esta motivação e este fator de diferenciação, porque de outra forma, obviamente, não temos como motivar, portanto, é aproximá-los de nós, trazê-los até nós. E isto só mesmo com tudo aquilo que são as iniciativas, e nós vamos fazendo muitas, por forma a que haja esta aproximação entre os adeptos, diga-se também, jovens, pessoas, venham até nós para nos conhecerem um bocadinho melhor, para saber aquilo que nós fazemos e, evidentemente, dar-lhes carreiras, dar-lhes futuro. Nós temos uma business school e, através desta business school, nós temos como chegar a estes jovens e como os motivar para, querendo, integrar a carreira do dirigismo nos nossos clubes. Dar nota também que ao longo destes últimos anos a Business School tem conseguido ter uma taxa de sucesso de integração de jovens muito elevada, cerca de 50% dos jovens que vêm às nossas formações acabam por ser redirecionados para as nossas sociedades desportivas, o que significa que
Este modelo de formação é um forte fator impulsionador para que estes jovens venham a integrar e a capacitar os nossos clubes e, portanto, é um caminho, é uma forma do futebol profissional se posicionar, profissionalizando as estruturas e penso que é um fator de diferenciação. Ferdinand, agora é a sua vez. Para terminar, estamos em 50 minutos de conversa. Falando aqui um bocadinho, continuo no desporto amador. Eu acho que temos que meter aqui os nossos jovens também, concordo nesse aspecto, temos que os trazer, partilhar com eles experiências e, sobretudo, criar aqui uma situação que é da paixão por aquilo que estão a fazer. Porque realmente quem tem carreiras sem ser profissionais de 48, 38, 50 anos numa determinada atividade é porque realmente, tendo outra atividade profissional, é porque realmente tem uma grande paixão e foi essa paixão que fez com que nunca abandonasse o barco e que se mantivesse dentro da modalidade para passar essas experiências aos mais jovens e fazê-los crer que realmente o desporto vale a pena porque continua a ser uma escola de virtudes. Digamos que a sua experiência pode ser também um fator de motivação extrínseca. Sim, sim. E proporcionar essas boas experiências também aos jovens, obviamente, não é? Agora, num minuto, que soluções apresentaria, Alfredina, para termos mais mulheres no comando? Olha, as soluções, já disse aqui uma que é realmente dentro das estruturas de desenvolvimento, abrir-se essas mentalidades, abrir-se essas portas e pensar-se em planos estratégicos para a integração das mulheres. E outra, que eu também já deixei aqui, que é a iniciativa das mulheres para tomarem as suas decisões e apresentarem projetos e a liderar esses projetos para, para, uma, para um clube, para uma associação, seja para que a organização seja, acabamos por ter aqui a oportunidade que nos dão os estatutos, e realmente as mulheres têm que ter essa iniciativa e poder vencer os obstáculos. Não ser uma, porque falamos aqui da Silvia Carvalho, foi uma mulher que falamos aqui da presidente também do Rio Ave, mas que existam mais mulheres realmente a ter essa iniciativa e a apresentar projetos que realmente sejam válidos e competentes. Doutora Helena Pires, 2 minutos para responder a uma pergunta do Dr. Jerry Silva. O que projeta a Liga de Futebol para a motivação dos jovens para o dirigismo? Doutor Jerry, muito bem. Essa é uma pergunta que nós em comum teríamos muito aqui para dizer, mas como nos está a passar a palavra, eu ia começar só por deixar aqui um pequeno grande desafio. A minha intervenção aqui, o lugar que eu neste momento tenho na Liga, acho que é a prova de como se consegue cá chegar, com muito trabalho, com muita resiliência, volto a dizer, com muito foco naquilo que nós queremos fazer. Acho que a Liga, neste momento, tem uma escola, a Business School, que permite trazer os jovens, sejam eles quem forem, de que género forem, permitem enquadrar estas pessoas todas que querem trabalhar no futebol ou no desporto. É uma escola que dá formação direcionada para várias áreas do desporto que são transversais e, portanto, o desafio que eu lanço aqui, Cristina, se me permite, é efetivamente que venham ter connosco, que venham ter com a Liga Portugal. A Liga Portugal tem uma escola que abre portas para querendo entrar nesta realidade e, portanto, é possível, como lhe digo, temos uma taxa de sucesso grande porque damos orientações técnicas, práticas, focadas naquilo que se pretende. Portanto, esta é uma porta aberta para quem quiser entrar no desporto, dar nota que efetivamente aquilo que nós procuramos é capacidade, é profissionalismo,
queremos ser um fator de inspiração para quem gosta desta modalidade e, portanto, acho que não poderia terminar de outra forma que não fosse fazendo este apelo. Querem vir trabalhar no futebol profissional, independentemente do género, é um bocadinho isto. Temos uma forma de conseguir ajudar e de motivar quem tem este desafio de vir até nós e de poder connosco fazer um crescimento na área do desporto. Tenho que fazer uma correção, a pergunta não foi feita pelo Dr. Jerry Silva, ele apenas reencaminhou uma pergunta e eu achei que seria a dele, peço imensa desculpa, Dr. Jerry Silva. Está feita a correção. Não tem mal. Resta-me agradecer à doutora Helena Pires, à doutora Alfredina Silva, por estes 55, neste caso 56 minutos de intensa conversa. Peço desculpa de não colocar as questões que vão surgindo, mas de facto não temos tempo, mas vamos continuar. Agora o programa continua entre mim e o José Araújo. Vamos ter 10 minutos de conversa. Muito obrigada à doutora Alfredina e à doutora Helena Pires. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. José Araújo, agora é a nossa vez, não é? Tem que ligar o som. Está outra vez com problemas de áudio, José Araújo. Não está a conseguir ligar. Doutor José Silva, talvez ativando o áudio como anfitrião, talvez consiga. E agora? Agora já cá está em estúdio. José Olá, Araújo. boa noite. Boa noite. Vamos para os 10 minutos de conversa. Ok. Eu agora só estou aqui a ver se... está aqui a imagem. Não, era só para confirmar se me estavam a ver. Eu. Ok. Muito boa noite a todos. Boa noite, Cristina Aguiar. Estive aqui com toda a atenção a assistir à conversa. Para já agradecer o convite que me foi endereçado para ser o tal joker, não é, desta noite, não é? Um gosto também muito grande da Rádio Estádio participar nesta iniciativa do Dirigismo à Segunda, que é de primeira, e também o que muito me honra fazer parte agora deste resumo, desta excelente conversa com estas interlocutoras de qualidade e que, ainda por cima, algo que também me deixa muito feliz ver, porque eu também já tenho uns anitos, não é? da minha área e ver a evolução que nós temos também no feminino nesta área, principalmente do futebol, não é? Do desporto em geral, mas do futebol. E na realidade gostei imenso sei que isto é sempre muito pouco tempo para falar. Eu tenho a certeza que ficaram aí, Cristina, ficaram aí uma série de perguntas para fazer, não é? Ficaram imensas perguntas, mas as essenciais acho que foram colocadas, não só as que foram estimuladas, lançadas pelos nossos espectadores ou ouvintes, porque de facto isto é em videoconferência, portanto também estão-nos a ver. Ficaram algumas questões, mas penso que isto é uma temática que tem uma primeira parte, uma segunda, uma terceira parte, tem várias partes, porque também isto vai evoluindo. E aquilo que foi possível retirar das nossas duas intervenientes, que começaram esta jornada fantástica da Andif, é que as experiências marcam, de facto, caminhos muito diferentes. Deu para perceber que tanto a doutora Helena Pires como a doutora Alfredina Silva têm percursos diferentes, portanto, têm pontos de partida diferentes e, portanto, obviamente é natural que o seu posicionamento em determinadas temáticas seja também diferente. Porque nós temos que entender que as pessoas, de facto, vivem as coisas de formas diferentes, vão assimilando, também estão colocadas com outro tipo de obstáculos, enfrentam outro tipo de desafios e são estimuladas também de uma forma diferente. Por exemplo, ficou por falar as questões da mentoria. Penso, a SIGA tem um plano de mentoria muito interessante
como também tem o grupo de trabalho do IPDJ, que pretende traçar várias medidas até 2029, que me parece um espaço muitíssimo curto para eliminar as assimetrias que são bastante acentuadas no contexto não só do dirigismo desportivo no feminino. Eu, de facto, não gosto desta questão de dirigismo feminino, futebol feminino. O desporto não devia ter sexo, para começar, não é? E acho que essa questão ficou aqui implícita nas intervenções da doutora Alfredina e da doutora Helena Pires. Não se fala as mulheres isto, os homens aquilo. Acho que são as pessoas, isso é que é o mais importante, é o valor que elas têm e o quanto elas se sentem capacitadas para exercer essas funções. Naturalmente que as questões, a Alfredina colocou aqui questões muito interessantes sobre a questão do contexto amador. E, efetivamente, o contexto amador, seja ele em qualquer outra modalidade, é sempre muito penalizado e tem um caminho mais penoso, porque não tem menos apoios, tem menos visibilidade e, portanto, a partir daí as dificuldades são bastante maiores. Eu penso que a Alfredina lançou aqui algumas peças muito interessantes que podiam ser discutidas com maior profundidade, mas não é possível porque o tempo corre muito depressa nestas coisas. E penso que isto pode, de facto, dar para mais tarde. A Andif tem, de facto, um projeto muito interessante e pode, de facto, colocar-se mais adiante e trazer outro tipo de intervenções, outro tipo de experiências, até para cruzarmos e formarmos aqui uma espécie de puzzle e criar uma ideia, e colocar questões, fazer reflexões e até perceber como é que tem sido a evolução de vários caminhos. Acho que são mais ou menos estas linhas com que eu fiquei desta conversa, José. Tens alguma questão para me Eu colocar? vou aqui destacar alguns pontos da conversa, algo que no fundo acaba por ter sido traçado na conversa, que são pontos em comum de ambas, portanto, ambas as participações, tanto da doutora Helena Pires como da doutora Alfredina. Estamos todos de acordo que não gostamos disto de cotas. Mas infelizmente a mentalidade na sociedade é algo que demora muito a mudar. A Alfredina falou e bem, não é? Que nos anos 80 a realidade do futebol feminino em Portugal era realmente algo que, se nós falamos hoje às jovens de hoje do futebol, elas ficam, portanto, estamos a falar da geração do século XXI, ficam pasmadas se lhes contarem como é que era isto nos anos 80, não é? Só nos anos 80, já não falo para trás. Sim, É? nos anos 80, que foi quando eu comecei. Pronto. Portanto, nós sabemos que realmente já mudou muita coisa para melhor. E já houve um caminho que já foi traçado. Vamos continuar a ter que traçar esse caminho. Acho que realmente estou de acordo que as cotas não é o caminho, mas não é um caminho nem no futebol, nem no desporto em geral, nem na sociedade, nem na política, nem em lado nenhum. Acho que a meritocracia deve prevalecer. E agora, também dar aqui digamos que, daquilo que eu sinto hoje do dirigismo no feminino, que é algo que o masculino tem que se capacitar de uma vez por todas, é que, vou falar de energias, a energia feminina, vocês têm algo que o desporto necessita e precisa, e que de certeza absoluta que quando se perceber, porque ainda não se percebeu, que a energia feminina no desporto faz a diferença pela positiva, se calhar muita coisa vai mudar mais depressa. Eu acho que falta ainda essa sensibilidade da parte masculina. Eu felizmente tenho, não é por acaso também tenho uma jovem de 21 que vai fazer 22 anos, está a terminar a licenciatura em desporto. E portanto eu tenho essa sensação da minha experiência também, não só na área portanto, da rádio e da televisão, mas também ligada ao desporto em geral. A energia feminina faz imensa diferença e faz falta. É extremamente importante. José, Portanto, desculpa eu acho interromper. Eu não falaria em energia, mas a resiliência. é É mais a tudo. Cristina, resiliência. faz parte, é tudo. É algo que é global. Quando se fala em energia, fala-se em tudo. Não é? Está lá tudo.
Está lá tudo. E, portanto, eu acho que esta conversa que nós tivemos aqui hoje, a questão das mentalidades, a questão do reconhecimento, a questão da iniciativa, a Alfredarina Silva falou e bem, o terem iniciativa, as mulheres terem iniciativa, mas isso também é necessário que se promova. A doutora Helena falou também na questão da business school, portanto, de trazer os jovens para as escolas. Nós não podemos ficar à espera. Tem que se trabalhar para que eles venham, não é? É tudo um trabalho no geral, não é? É um trabalho concertado, não é um trabalho de apenas de uma parte, é um trabalho concertado. E falta precisamente juntar estas peças e tornar a máquina mais funcional. Se me dissessem um dia que eu ia ser jornalista do desporto, sobretudo no futebol, eu diria que era muito provável, eu diria que era muito provável pela minha personalidade, porque eu sempre quis não seguir o padrão, desde criança. Portanto, a oportunidade de ser jornalista no mundo do desporto, como sendo também, podendo ser mulher no desporto, né, na função do dirigismo, acho que tem a ver com muita determinação e com a certeza que sabe que há custos por ser diferente. E há custos, José Luz, há custos, porque não é fácil marcar-se uma diferença. E a questão da disponibilidade, que a doutora Helena Pires fala e muito bem, de facto, exigem de nós uma maior disponibilidade, que se calhar no homem não é exigida. Porque, socialmente, há tarefas que são atribuídas às mulheres, e ainda que não tem por que o ser, mas infelizmente há expectativas de desempenho de papéis sociais. Sim, mas já há muita coisa que mudou, Cristina, há muita coisa que mudou. Estamos num processo, numa evolução, não é? Exatamente. Eu penso que, não sei, 10 minutos já terão passado, não sei, não faço ideia, não estou a controlar. Bom, mas eu acho que esta temática, como a Cristina disse bem, dava aqui para mais umas boas horas de conversa e eu penso também que era importante, hoje foi o dirigismo, falando da igualdade de género no feminino, portanto tivemos aqui três, não é? No vosso caso. Eu acho que devíamos também, e fica aqui a ideia, de um dia fazer também, digamos que um programa em que incluíssemos não é só o feminino, mas também o masculino na conversa. Tem que ser. Muito importante para que, porque na realidade, eu acho que hoje em dia, no século XXI, 2024, já existe realmente uma perspectiva completamente diferente de há 20 ou 30 anos atrás. Isso não há dúvidas nenhumas, e hoje em dia, sem dúvida nenhuma, cada vez se vê mais feminino no dirigismo desportivo. Já temos também, noutras áreas do desporto e noutras áreas do futebol, também a participação feminina, temos equipas de arbitragem femininas, temos uma série portanto, de funções, portanto, no organigrama do futebol profissional, agora estou a falar do futebol profissional, mas também existe no amador, e, portanto, eu acho que isto é tudo um caminho. É tudo um caminho. E, portanto, a conclusão que eu tiro é que aos dias de hoje, estamos no caminho certo, mas é preciso continuar a trabalhar cada vez mais e melhor. Eu não quero ser autoritária, mas temos que terminar, esgotamos o nosso tempo. Quero agradecer mais uma vez à doutora Géria Silva pelo convite, à Andif pela esta iniciativa, muitos parabéns, e desejo muito boa sorte e aos ouvintes continuem a estar atentos, porque isto vai passar durante toda a semana na íntegra o programa e vale a pena ouvir. Muito obrigada. Já agora posso só fazer aqui um rodapézinho rápido. Na Rádio Estádio vamos, durante o programa da manhã, de segunda a sexta-feira, ter alguns momentos desta conversa de hoje, de segunda a sexta-feira da próxima semana, e também ao fim de semana vamos ter uma hora dedicada ao dirigismo à segunda. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado.